Bem-vindos a mais um vlog no meu canal. Com a minha boca toda queimada, porque toda vez que eu chego aqui nos Estados Unidos de novo, depois de ir pro Brasil por algum motivo, eu fico assim. E muito feliz de estar em casa, passando frio. Tá tão frio, eu cheguei, eu acho, que nos dias mais frios possíveis. Ontem, quando eu pousei, tava fazendo menos 15 graus, mais ou menos. Hoje também tá mais ou menos a mesma coisa. A cidade tá com nevinhas. Olha a varanda do vizinho, toda de neve. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 14 anos e eu ainda não acostumei com a neve direito. Eu amo. Eu sinto que as pessoas reclamam do inverno, sentem muita falta do calor, e eu também amo o verão, mas eu amo e fico toda animada com um dia todo de neve. Antes de tudo, quero saber como vocês estão. Saudade de conversar mais com vocês. Esse tempo que eu fiquei no Brasil, eu não deixei de postar aqui no YouTube, mas eu fiquei mais sumidinha das outras redes sociais, mas estou voltando aqui. Quando eu vou pra casa e fico lá no Brasil, eu gosto de aproveitar o tempo pra rever todo mundo, ficar com minha família. Ai, entrou uma coisa no meu olho. Ir pro sítio ver o cachorro. E aí eu fico sem pegar muito no celular. E eu acho que isso é super saudável. Hoje tem uma coisa que eu tô muito animada que vai acontecer. Mas antes de começar mesmo o vlog, já deixa aqui a curtida de vocês pra eu saber que vocês estão gostando e que vocês estão animadas pro vlog de hoje. Deixa nos comentários como tá o começo de ano de vocês. E se inscreve no canal se não for inscrito. Pra dar um contexto sobre a importância da noite de hoje e do que vai acontecer, vamos voltar no tempo. Lá em 2020, aliás, eu tô falando de 2020, mas a gente pode considerar a década passada inteira. Eu trabalhava ainda no marketing da Melissa. Alguns de vocês sabem, porque estão aqui no canal há mais tempo, mas outros não sabem que eu já trabalhei no marketing da Melissa. Mas os meus sonhos sempre foram meio diferentes do convencional. Eu sempre tive vontade de mostrar um pouco minha vida pra vocês, mas eu sempre gostei disso, de foto, de vídeo. E eu sempre senti que eu tinha vontade de dividir a minha vida aqui nos Estados Unidos com vocês que moram no Brasil. Paralelo a isso, eu sempre fui muito apaixonada por teatro. Eu amo teatro, principalmente musicais. Eu sou muito fã de arte, performance, e teatro musical é assim, uma coisa que eu sempre amei. Eu sempre ia no teatro, mas eu sempre pensava assim, ai, como eu gostaria de, além de poder mostrar minha vida aqui, me envolver mais nesse mundo, poder mostrar essas artes aqui dos Estados Unidos, aqui de Nova York, o teatro, pros brasileiros. E como eu amo tanto, como eu gostaria de um dia ser convidada pelos teatros, poder trabalhar com eles, enfim, ser chamada pra esses eventos. Eu pensava, ai, como eu gostaria de ser convidada, enfim, isso era um sonho muito grande. O que aconteceu semana passada, pela primeira vez, desde que eu comecei a trabalhar com a internet e mostrar minha vida pra vocês, foi que eu fui convidada pra ir assistir um musical da Broadway pelo musical. Quem na verdade me convidou foi a Disney, o que deixa tudo isso muito mais especial pra mim, porque eu amo a Disney também é uma empresa que é muito importante pra mim e na minha vida. Eles me convidaram pra ir assistir Aladdin e chegou hoje o dia. E eu tô me sentindo muito especial. Eu falei um pouquinho sobre isso no TikTok, como às vezes a gente tem aquele negócio de síndrome do impostor, mas esse é um momento completamente oposto da síndrome do impostor, porque é um momento que eu tô assim, meu trabalho é realmente relevante, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô trazendo Nova York pra vocês mesmo de uma maneira que notaram isso e me chamaram pra uma coisa tão legal. Então é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai no Aladdin com convidadas. E eu vou levar minha irmã comigo, o que deixa isso ainda mais especial. Também ali nos meus sonhos, tava poder incluir minha família nessas coisas, enfim, eu amo poder levar minha irmã e proporcionar isso pra ela. Minha irmã acabou de me mandar uma mensagem dizendo que já está a caminho daqui. Começou o segundo semestre dela de faculdade ontem. Pra quem assistiu o vlog anterior, lembra que ela tava correndo o risco de não chegar por conta do voo atrasado na primeira aula? Pois é, gente, ela não chegou na primeira aula, mas deu tudo certo. Ela conseguiu assistir as outras aulas de ontem e as de hoje também. Mas ela acabou o dia dela um pouco mais cedo hoje e já tá vindo pra cá. Tô muito animada. Vocês sabem que eu amo ter a presença da minha irmã aqui em Nova York comigo, que deixou minha vida aqui bem mais feliz. Eu amo poder falar, assim, de sonhos com vocês. Coisa que eu mais gosto de receber de mensagem de vocês e que eu recebo muito, aliás, são duas coisas relacionadas. Eu recebo muitas mensagens de vocês me contando que eu incentivo e motivo vocês a correrem atrás de sonhos. Seja eles de viajar e conhecer o mundo, seja eles de trabalhar com algo que vocês amam, criar um canal no YouTube, ou então vocês também me mandam dizendo que eu influenciei vocês a lerem um livro que vocês já queriam ler há um tempo, mas que andavam com preguiça. Enfim, eu amo receber essas mensagens dizendo que vocês estão correndo atrás de realizar sonhos e que vocês estão sonhando. E eu fico muito grata de vocês poderem dividir isso comigo, porque é muito legal. Sabe como às vezes a gente trabalha e não vê resultado? Pra mim, o maior resultado
do meu trabalho, que é estar aqui conversando com vocês e mostrando minha vida pra vocês, é isso, é poder dividir a minha vida. E eu senti que eu tô tendo um impacto positivo. Então eu amo receber esse tipo de mensagem. E também, ao mesmo tempo, eu recebo muitas mensagens de vocês comemorando as minhas vitórias e celebrando as minhas conquistas, dizendo que torcem por mim. É muito inexplicável, porque claro que a gente ama ter pessoas que convivem com a gente, que torcem pela gente, mas é muito forte e legal pensar que pessoas que nem me conhecem em pessoa estão torcendo por mim, e eu fico muito feliz. Então por isso que eu amo falar de realizações, de sonhos, e eu quero muito que esse seja um ano onde eu vou realizar muitos sonhos, e eu também quero ver muitos de vocês realizando sonhos. Eu quero que vocês me mandem muitas mensagens aqui nos comentários, ou então no Instagram, ou então onde quer que seja, me falando que vocês estão sonhando, vivendo sonhos, realizando sonhos, ou se ainda não realizaram um grande sonho, que vocês estão correndo atrás deles. E, gente, pode ser coisa grande, pode ser coisa pequena, não precisa ser um sonho, assim, sabe, que vai mudar a vida de vocês inteira, mas eu gosto muito de saber e de participar de momentos legais e de realizações. Inclusive, vocês podem me contar aqui nos comentários se vocês tiverem, assim, de cabeça, um grande sonho que vocês querem realizar esse ano, ou se vocês quiserem me contar um sonho que vocês realizaram ano passado. Eu amo mesmo participar. Eu faço várias esforços pra responder comentários. Eu não consigo em todos os vídeos, eu não consigo todos os comentários. Mas vocês sabem que eu tento conversar e eu tô sempre lendo. Mesmo que eu não responda todos porque eu não consigo, eu leio, celebro, comemoro, fico super feliz. Mel! Vocês estão ouvindo? Gente, eu tô no FaceTime com a Gabi, eu tô falando com a cachorra dela, ela tá falando muito comigo de volta. Mel, Mel, Mel. A minha irmã chegou pra gente ir pro teatro, e aí ela trouxe uma coisa pra gente tá com muita vontade de provar há meses, e a gente não encontrava um pequeno, uma versão pequena. Não, a gente não encontrava nenhum. O grande a gente nunca encontrou, a gente encontrou uma vez e nunca mais. E a gente também não queria, tipo, comprar uma caixa gigantesca pra gente não ficar comendo tanto. Mas o Oreo fez essa collab com a Coca-Cola e a gente tava doida para provar. Também tem a Coca com gosto de Coca Oreo, mas essa eu não achei nunca. E eu não bebo Coca. Então a gente vai provar o Oreo da Coca-Cola. Pelo que eu entendi, é o mesmo gosto, só que tem, tipo, uma bala que estoura dentro. Tem uma bala que estoura dentro dele? Tipo, popping candy dentro. Tem cheiro de cocaça. Nu! Cheiro de coca misturado com Oreo. Tipo, não com a... Tô animada. Tá, tô muito animada. Tá todo quebrado, calma aí. Tá todo quebrado. É que ele veio do Brasil, né, então... Não, a gente tem que conseguir pegar um inteiro. Peraí, deixa eu pegar a tampa. Eu acho que tá por aqui. Olha, o recheio é vermelho. Ó, atrás ele é, tipo, tem um desenho da Coca. É mesmo. Tá. 1, 2, 3, now. Tem um gosto meio diferente. Tem muito gosto de Oreo. Um arominha de Coca. E mas não tem eu não senti a bala. A popping candy. Eu tô sentindo um pouquinho, uma bala que estoura na boca. Eu tô sentindo, é só aquele, no fundinho, aquele gosto de bala de Coca da Fini. Tipo assim, depois que você engole, fica na sua boca o gosto de bala de Coca da Fini. É mesmo, é isso mesmo. Haribo, na verdade. Mas eu sinto o popping, bem pouquinho. Mas não. É interessante, tipo... Se eu fosse comer um Oreo, eu preferia comer um Oreo normal do que esse. Eu também. Mas eu não é sou bom. uma pessoa que, tipo, come muito Oreo. Tipo, eu nunca lembro que você gosta mais que eu dessas gosto. coisas. Um dia comer o segundo? Eu vou comer. Tá bom, também. Com fome. Então, olha, de um lado, eu não tinha mostrado antes, mas de um lado é o desenho do Oreo mesmo. E do outro é o Ó! O outro meu que eu peguei era escrito Coca-Cola, não era assim? Ah, o meu era assim também. O meu era assim. Esse aqui também é. Então eu peguei o premiado. Você não sentiu o popping candy até agora? Ó, bom. Mas nada demais. Eu não consegui imaginar como seria o gosto. Eu não imaginava que era assim, mas faz sentido ser isso. Estamos prontas pra passar muito frio. Stop 23rd Street. Stay clear of the closing doors, please.
estação da Times Square nesse horário, é sempre assim. Muito lotada. Hello, Times Square! Pegamos os nossos ingressos. Olha que lindinho, eu vou guardar de lembrança. Temos um tempinho pra esperar, que a gente chegou bem cedo. E aí vai demorar ainda uma meia hora pra abrir o teatro. Então a gente vai dar uma passeada. Minha mão tá tão congelada que eu não tenho nem palavras. No one to tell us no where to go or say we're all dreaming. Viemos na Gap nos aquecer porque tá impossível, a gente tá insustentável. Não tá dando. Lá fora. A minha mão, tipo assim, eu tô com dificuldade até de mexer porque ela empedrou assim, tá dura. As lembrancinhas, olha essa garrafa, a lâmpada mágica. Minha irmã achou uma toalha macia. Uma coberta. Ah, imagina ir pro teatro assim. A minha irmã tá passando mal de frio. Eu tô super de boa, minha mão tá geladinha ainda, mas eu não tô não. E aí a gente descobriu que não se vende bebidas quentes. Eles estão perdendo muita oportunidade. Sim. Saímos agora e a minha irmã amou, eu também amei, foi muito legal. Sério, se vocês vierem pra Nova York, esse vale Vale muito a pena, né? Tipo, principalmente pra quem nunca viu um teatro, eu acho que esse é muito marcante. Exatamente, porque tipo assim, ele engloba tudo que tem de bom na Broadway. Tipo, foi É uma muito super produção. Uma super produção. É lindo. Tá, foi muito, muito bom. Com certeza um dos meus favoritos. E agora, gente? A Fran tá aqui em Nova York e eu cheguei e ela só tem mais essa noite, ela vai embora amanhã de manhã. Então eu vou passar no hotel dela muito rápido pra dar um abraço nela e minha irmã vai conhecer a Fran, que ela não conhece ainda. Sim. Mudança de planos. Eu saí do teatro mais cedo do que eu esperava e a Fran tá no jantar ainda. Então eu vou pra casa e acho que ela vai passar lá em casa mais tarde, depois do jantar dela. Gente, infelizmente tivemos outra mudança de planos. Eu não vou conseguir encontrar a Fran hoje. O voo dela é muito cedinho amanhã e aí ela não vai conseguir mais passar aqui porque ela acabou sendo tarde do jantar. Tô triste, porque eu tô com saudades, mas tudo bem, a gente vai conseguir encontrar logo logo. Nossa, eu ia falar alguma coisa. O teatro foi muito maravilhoso, eu amei que a minha irmã gostou, ela falou que foi um dos melhores que ela já viu, então eu fiquei super feliz. Como eu falei, é muito legal poder, eu falei isso já, não sei, mas eu amo poder levar minha irmã nessas coisas assim que vem do meu trabalho. Foi bem legal, tô muito grata. Como eu falei, esses momentos são até meio inacreditáveis pra mim. Será que a gente acostuma? Porque eu não me acostumo muito. É a mesma coisa tipo quando eu fico em algum hotel muito legal que eu vou trabalhar, fazer parceria. Às vezes eu fico assim, é sério que eles tipo estão me recebendo? Mas é isso, gente. Eu acho que eu vou dormir agora. Toda vez que chega essa hora da noite, eu tiro a maquiagem e fico assim, ai, será que eu lavo mesmo meu rosto? Mas eu não lavar o rosto, porque minha pele já tá sofrendo desse tempo que eu tava no Brasil, que eu fico muito ruim de fazer skincare. Então hoje eu vou fazer direitinho. Gente, eu acordei com a notícia que Ainda Estou Aqui foi indicado pro Oscar de melhor filme. E a Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz. Eu tô muito feliz. A Fernanda já imaginava, mas o melhor filme foi muito surpresa pra mim. Com um passo de mágica, já tô aqui com a minha segunda pele, com meu suéter de fleece, 2 calças. Vamos nos empacotar mais, porque hoje a gente vai sair pra comer uma coisa gostosa. Eu tenho que voltar correndo pra casa, porque eu tenho que entregar um trabalho hoje editado, que eu ainda não editei, só editei metade. Sabe aquele trabalho que eu tava gravando em São Paulo? Pois bem, é ele mesmo. E aí vou ter 3 horinhas pra fazer isso, mas eu tô com muita fome. Então vamos pegar um bagel que eu tô doida pra experimentar e mostrar pra vocês. Tá um frio. Hoje tá menos frio que ontem, mas ainda deve estar uma sensação de menos 10 lá fora. Mas não seja por isso que a gente vai bem empacotada. Eu comprei esse cachecol. Primeiro casaco, na verdade. Eu comprei o cachecol com a Bia logo antes de viajar pro Brasil, em dezembro, e ainda não usei.
Eu tava doida pra usá-lo. Nossa, meu cabelo tá todo elétrico. Acho que eu não vou por isso, não vai ter como. Vamos colocar o cachecol. E um protetor de orelha. Pera. Sim. Vai ter que ser assim. Prontinho. Hello! Eu sou suspeita pra falar, mas eu acho a cidade tão linda no inverno. Chegamos. Nós vamos aqui no Papa Bagels. E tá sem fila hoje. Peguei 3 bagels, porque você tem que comprar lá a partir de 3, com cream cheese de cebolinha, que é o que eu vi muita gente pegando e que eu amo tudo de cebolinha, então acho que vai ser bom. Bom, já provei porque eu tava gravando pro TikTok, mas esse é o cream cheese de cebolinha. O bagel a gente vai quebrando com a mão. Gente, dá pra pegar muito cream cheese. Recomendado. Se você gostar de cebolinha. O bagel, apesar do frio aqui fora, ainda tá bem quentinho. Divino. Essa cachorra não quer andar de jeito nenhum. Tô rindo muito. Olha esse anjo. Agora que já tô devidamente alimentada, vou pra casa trabalhar. Que eu não tenho muito tempo pra entregar o que eu preciso hoje, mas sinto-me pronta depois desse bagel. Eu acho que eu não expressei uma reação tão chocada na hora, mas, gente, o bagel é muito bom. E o cream cheese é muito, 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 muito bom. Sério, provem, por favor. Cheguei em casa e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Primeiro, eu não sei se já apontei isso pra vocês, mas ainda não tirei minha árvore de Natal, porque ela me faz feliz, então ela vai ficar aí mais um tempo. Chazinho do Starbucks. O cabelo todo pra cima. E falando em chá de Starbucks, o que acontece? Eu compro o tamanho 30, que é o maior tamanho do Starbucks, vem um copão e eu peço com um pouquinho gelo, eu falo light ice, e essa é a dica, gente, pra vocês no Starbucks, porque eles têm a mania de encher o copo inteiro de gelo, e aí quando você vê tem isso aqui de bebida, e aí eu peço light ice, que eles colocam só um pouquinho de gelo, e aí vem muito chá. Aí eu pedi o chá, aqui em casa tinha limonada, eu misturei, e tenho minha própria limonada com chá, meu próprio chá com limonada em casa, e vou ter pro dia todo. Vou acender essa velinha de frente pra minha vista. Essa vela tem um cheirinho de café, então vai ser ótimo pra eu ficar sentindo, vendo a vista linda e trabalhando. E o que eu tenho que fazer mais de imediato é editar, né, os vídeos que eu gravei no aeroporto no sábado, não, na segunda. E eu tenho que fazer algumas narrações. Tô aqui com um roteiro para as narrações, talvez algumas partes que eu falei com a câmera no vídeo eu tenha que gravar por cima a voz, porque eu não sei se o áudio tá muito bom, mas veremos. Atualizações. Dos 2 vídeos que eu precisava editar, um já tá prontinho, o outro já tá quase pronto, então vai dar tempo. Então, vou comer mais um pouco de bacon, sem julgamentos. Agora o pão não tá mais quentinho, infelizmente. Mas não seja por isso. Uau! Consegui acabar tudo de trabalho que eu tinha pra fazer, então foi uma super vitória. E aí eu tenho um jantar barra drinks com o Rodrigo, meu amigo, que vocês conhecem. E já era pra eu estar me arrumando. Porém, eu acho que eu vou tomar um banho. Eu não posso desfazer meu cabelo, que eu já arrumei. E eu acho que eu não vou nem trocar a maquiagem, mas eu preciso tomar um banho de corpo. Porque, gente, a minha pele, quando eu volto do Brasil aqui pra Nova York, fica muito ressecada. Eu não sei o que acontece, mas a mudança climática não me faz bem. Sabe quando você se sente seca e
Você fica até meio coçando, meu lábio fica todo ressecado, queimado. Então, eu preciso tomar um banho pra hidratar minha pele, pra fazer toda a minha rotina de banho, passar produtinhos, passar as coisas mais hidratantes que eu tenho. E aí eu lembrei que eu queria mostrar pra vocês, antes de entrar no banho, um produto que eu tô usando nas últimas semanas, já em preparação pra minha chegada em Nova York, porque minha pele já tá bem hidratada e eu tô adorando. O produto é esse. Na verdade, temos aqui 2 cheirinhos. Esse aqui é o de morango e esse aqui é o de maçã verde. O meu preferido, eu não vou negar, é o de morango. Eu amo qualquer coisa com cheirinho de morango, mas eu tô usando os dois e amando. E é o seguinte, é um mousse de banho. Eu vou até demonstrar pra vocês aqui. Se chacoalha bem. Olha o quão satisfatório é isso. Gente, olha a textura disso e a consistência. Dá pra ver? Um cheirinho muito gostoso. Aí, a pele já é pra estar úmida, né? Antes de você jogar o mousse, você vai estar no banho. Mas eu tô demonstrando aqui fora. E aí, ele meio que derrete e espalha numa facilidade. É muito gostoso. Dá vontade de comer por causa do cheirinho. E eu não sei muito bem explicar, mas vai dando uma textura sedosa pra pele que você sente mesmo antes de tirar o produto. E fica uma coisa que desliza, sabe? E isso aqui tá sendo providencial pra esse meu momento de chegada nos Estados Unidos, porque realmente minha pele sofre tanto. Não vai dar pra mostrar pra vocês o quanto que minha pele já sai meio brilhosa e sedosa. Um dia vai existir uma ferramenta de computador que você vai conseguir encostar e sentir a textura que a pessoa que tá filmando quer te passar, mas a gente ainda não tem essa tecnologia. Mas esse produtinho aqui eu tô usando direto, eu quero muito recomendar pra vocês os dois. O de maçã verde também tem um cheirinho que me lembra... Sabe aquela balinha de maçã verde que a gente comia quando a gente era criança? Pois é exatamente isso. Eu tenho vontade de comer essas mousses. Gente, deixa aí nos comentários, então, as dicas de vocês também. Como é a rotina de pele de vocês quando vocês viajam? O que vocês fazem? Porque é sempre bom a gente dividir essas dicas. E me falem se vocês querem mais também, porque, juro, eu tô ficando expert nesse assunto. E eu quero muito que vocês me falem o que vocês acharam, porque minha pele tá sentindo muito a diferença. Acho que dá pra ver que tá brilhando, né, no vídeo. Indo encontrar o Rodrigo, a gente vai em um bar de jazz. O look é esse. Essa blusa é da Another Stories. E a gente vai nesse lugar que chama St. Tuesdays. Casaco. E bora. Tá um gato. Acabei de chegar em casa, só que eu tava com muita fome, gente. Eu e o Rodrigo, a gente começou a perceber que no meio do rolê a gente tava com fome. Chegou aqui, pedi um Taco Bell. E eu pedi um Taco Bell sabendo que eles entregam muito rápido. Então, quando eu cheguei em casa, já tava me esperando. Tô com muita fome. Ixi, tava caindo. Vocês não estão entendendo tanto que eu gosto disso. Meu pedido de Taco Bell é um 5-layered burrito. Aí eu tiro o feijão e adiciono... O que eu adiciono? Tomate, cebola e molho picante. Gente, fica muito bom. Muito, muito, muito bom. Calma, já tá chegando. Ficou deve ter levado os meninos pra casa primeiro, entendeu? Cochilos, aumenta o som. Giovanni Henrique Luca e seu automóvel Inter. Oi, boa noite. Nem apareci aqui hoje, mas eu fui no cinema ver Ainda Estou Aqui. Fui sozinha no cinema. E agora tô indo fazer uma aula de meditação. Resolvi de última hora fazer essa aula de meditação. Tô de cabelo molhado porque eu tinha lavado o cabelo. Eu já ia me recolher aos meus aposentos, mas aí vi essa aula e fiquei com vontade de fazer. Então tô caminhando pra lá.
Bom dia. Aliás, acabou de virar boa tarde. É tipo meio-dia agora. Eu tô levando minha irmã pra comer um ramen, um macarrãozinho muito delicioso. A Larissa fala desse restaurante há meses, desde que eu me mudei pra Nova York. Tomara que você goste, que não te querendo vir. decepcione. Então eu tô, tipo, muito animada. Eu não acho, cara. Tipo, ramen não tem como ser ruim, mas, tipo... A comida que eu quero levar ela pra provar se chama mazemen, que é tipo um ramen, lamen, né, que fala em Sem português. caldo, né? Sem caldo, gente, é muito gostoso. Aí a gente tá aqui nesse bairro. Lower East Side barra East Village são bairros meio adjacentes. Tem muito lugar de comer aqui. É um lugar bem menos turístico que, tipo, Soho, Midtown. Mas tem muito lugar gostosinho. Nova York, eu tô achando bem vazia desde que eu voltei. Não sei se é porque tá muito frio, mas as ruas estão mais silenciosas. Na minha casa mesmo, ontem eu parei uma hora e fiquei assim, que silêncio. Parecia que eu tava no Brasil, sem ouvir nenhum barulho de rua, de carro, buzina. Chegamos. Hi, lovely. Yummy. Minha irmã pediu um chá quente, aí eles trouxeram assim, na latinha. Eu tô muito feliz porque eu amo apresentar comida pras pessoas e elas amarem muito e simplesmente tava muito bom, né? Vocês não estão entendendo, tipo assim, é uma daquelas coisas que não tem nem palavras pra explicar. Te marca, né? A gente lembra pra sempre. E era tipo, eu tava com expectativa alta, porque a Larissa falou nisso, que eu não, tipo, não sabia o que imaginar. Eu achei que era tipo um macarrãozinho assim, tipo, mais sequinho. Só que, gente, ele não tem molho, mas ele é molhado. Cremoso. Ele é cremoso, é temperadinho, assim, com alho, um alhozinho crocante. Ai, tava muito É umami, não é umami? É umami, isso é umami, é umami. isso é umami. Eu e minha irmã, a gente tava discutindo outro dia sobre o que é umami. Eu, assim, eu não sei explicar o que é umami, mas é umami. Eu acho que agora, com esse prato, eu entendi Isso o que é umami. E, enfim, eu amo. A primeira vez que eu comi mazemen, que é o nome desse prato, que é um ramen mais sequinho, foi em Hiroshima. E foi um prato que me marcou de um jeito que, assim, ficou no top 5 de coisas que eu já comi na minha vida inteira. E apesar de Hiroshima eu já ter visto o que tem pra ver na cidade, que é a história, os museus, o dome, a cúpula, eu acho que chama, que foi logo onde a bomba atômica explodiu, eu já vi, né? Mas eu quero muito voltar ainda pra Hiroshima só pra viver esse momento de novo, de comer esse mazemen específico. Obviamente eu não comi o de Hiroshima pra saber, mas me marcou esse também. Tipo, eu mas acho esse também me marcou. Tava muito bom, gente. Vocês precisam provar. Anota aí, Ivan Ramen. Ah, inclusive esse chefe, ele saiu naquele programa da Netflix que chama Chef's Table, que são várias histórias super inspiradoras e visualmente maravilhosas de chefes com restaurantes ao redor do mundo, as inspirações deles, as histórias dos pratos. Assistam. E o restaurante também é, tipo, super gostosinho. Ele é bem descontraído. É casual e cozy, né? Tipo... Exatamente. E a gente também comeu um bowl de pastrame de wagyu. Pastrame, em vez de ser, tipo, a carne que geralmente era pastrame de wagyu. Também tava muito Tava delícia. molinho, assim. O tempero perfeito. Estamos indo para uma aula de pilates. Eu e minha irmã. Come here. Eu nunca sei o que vestir para essas aulas na academia, porque pode estar calor e geralmente lá dentro fica calor. Pode estar frio também, então a gente vai de moletom e top. Se tiver que tirar, a gente tira. E a gente tá meio atrasada. Irmãs malhando juntas. A gente tá cumprindo o nosso combinado. Eu e a Marina começamos o ano com várias promessas. Aliás, a gente terminou o ano passado já meio com essas promessas de ser mais saudável. Sim. Cozinhar mais, comer coisas mais saudáveis, fazer exercício. E aí minha irmã entrou na minha academia e desde então a gente tá realmente se esforçando.
Obrigada. Oizinho, de dias e dias depois eu esqueci completamente de finalizar o vlog, mas eu não gosto de acabar abruptamente, sem dar até logo e até semana que vem. Então eu apareci de novo. Eu espero que vocês tenham amado esse vlog, como eu amei estar com vocês. Deixa a curtida de vocês, um comentário pra eu saber o que vocês acharam. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito pra você ver os próximos vlogs também. E me conta o que vocês querem ver aqui. E é isso. Até semana que vem. E beijo!